Oi, aguardando aqui. A Bruna já está entrando. Oi, Oi, Mariana. Bruna, tudo bom? Tudo Ai, bem? hoje já estou bem mais tranquila. Segunda live já estou sabendo apertar os botões, Ai, encontrar as pessoas. já tá profissional. Já estou me virando. Então, Que Bruna, legal. como é que tá o sábado? Conseguiu dar um tempinho das crianças para a gente bater esse papinho? Sim, tô aqui disponível para a gente trocar uma ideia aí. Que bom. Bruna, então, vamos primeiro explicar para o pessoal qual que é a nossa relação, né? Qual é a relação do Escritório Mariana Pesca Arquitetura com a Bruna e a empresa da Bruna, que é a Sena Empreendimentos, que eu acho que o que nos uniu vem muito ao encontro do que a gente vai conversar hoje aqui, né? Verdade. Uhum. Então, explica um pouquinho da Sena e como que a Sena chegou na Mariana. Então, a Sena a gente trabalha com vendas e locação de imóveis residenciais e comerciais. E o que a gente sentia é que quando a gente estava com o produto pronto, lançando, ou já lançado, quando os clientes começavam a comprar, os clientes contratavam os seus arquitetos e pediam para fazer um monte de modificação. Claro que cada um tem a sua particularidade, né? Mas a gente percebeu que algumas questões já podiam serem feitas já durante a obra, né? O cliente não precisa fazer depois. Então, o que a gente buscou dessa vez foi construir já desde o início, além do projeto arquitetônico, já construir junto a visão do escritório de interiores, para a gente já corrigindo o aproveitamento dos espaços, os pontos, o posicionamento exato e ideal das janelas, o tamanho das janelas. Vamos fazer uma janela maior, uma janela menor, mais vertical, mais horizontal. Como que a gente ganha mais aproveitamento com isso? Como que a gente ganha mais luminosidade? Aonde que é melhor o ponto de tomada dos quartos? Qual que é a melhor posição para a cama em relação ao aproveitamento de armário, em relação à posição solar? Então, a ideia é a gente construir juntas, né, Mariana? E eu acho que isso tem dado muito certo. E eu queria muito que o pessoal que vai assistir hoje a live nos tragam quais são as suas necessidades, porque de repente a gente consegue corrigir já em projeto, né? Porque Isso. tem questões que depois que o prédio está pronto, a gente não consegue mais corrigir. Uma coisa ou outra de reforma, uma coisa pequena, ainda é possível de fazer, mas às vezes a posição de uma janela, um vaso sanitário, cozinha. Não, é bem por essa linha. Na verdade, assim, né, Bruna? O escritório tem 16 anos. Algumas coisas que eu vou falar aqui vai acabar se repetindo um pouquinho da minha live com a Paula, até para explicar por que o escritório se tornou tão especialista nessa parte de interiores, né? Mas, assim, a gente construiu isso ao longo desses 16 anos. Eu, no primeiro momento, de uma forma bem autodidata, medindo tudo, entendendo os fluxos, entendendo as necessidades. E depois aliando isso aos projetos do escritório. Eu acho que está com eco. Alguém pode me confirmar se o que eu estou falando está dando algum eco? Para ti está tranquilo, Bruna? Para mim tá ótimo. Tá, então só sou eu que estou ouvindo a minha voz duas vezes. E o que a gente começou, o que a gente percebeu? Peraí, se isso tivesse sido, eu poderia ter ocupado muito mais tempo e dinheiro. Não está dando eco, tá bom. Vamos lá. Está com eco. Gente, eu vou tentar. Não tem eco. Está com eco. Eu vou tentar falar um pouquinho mais longe do telefone e vocês me avisam. A gente começou a perceber que as pessoas, a gente projeta em cima do que é nos passado pelos clientes, né? Ó, está com eco. Tu tá com o computador ligado aí perto? Tô. Desligo? Ontem com a live que eu fiz com a Sábia, quando ela desligou, melhorou muito. Então, peraí que eu tô desligando o computador. Eu hoje já nem botei o meu aqui. Pode ser que isso já resolva, então. Peraí, vou até tirar o computador de perto, mesmo desligado. Melhorou? Para mim tá ótimo. Está duplicado o som, se vocês tiverem... Acho que agora melhorou. Tá, beleza. Então, assim, o que a gente começou a perceber? Que as pessoas realmente, elas não tinham, às vezes, noção do que nos passar
para o projeto. Então, a gente tem clientes que atende há 10 anos já. Então, a gente, obviamente, já fez mais do que um projeto para esse cliente. E o que a gente começou a perceber é que realmente a pessoa acerta na sua segunda ou até mesmo na sua terceira casa. Porque é vivendo a casa, que é o que a gente está fazendo nesse momento, que a gente vai sentindo as nossas necessidades. Muitas vezes a gente acha que sabe o que quer, planeja até mesmo junto com o escritório de arquitetura, mas depois usando, vai sentindo, putz, e se isso aqui estivesse nesse lado ou naquele lado? Se eu tivesse colocado mais isso na minha cozinha ou menos? São essas necessidades que esse momento que a gente está vivendo agora é que nos proporciona, né? Entender tudo. Porque muitas vezes a gente está no automático. A gente sai de manhã cedo, volta de noite, usa muito pouco. Aquilo até incomoda, mas não incomoda muito, assim. Então, vai se passando. Então, o que a gente está provocando hoje nessa live é essa interação com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para que nos diga que... Peraí, Mari, no apoio do celular, o fone está tapado. Pode ser isso, eco? Não tá, gente, tá tudo certinho. Bom, eu vou segurar na minha mão, então, daí vocês me falam se é isso. Ô, Mariana, eu acho que a casa justamente é isso, é um amadurecimento, né? Então, às vezes a pessoa faz a sua primeira casa quando sai da casa dos pais, então é muito jovem, ainda não tem muita questão, assim, principalmente na cozinha, não sabe muito como é que funciona a casa, não dá muito valor para a lavanderia, não dá muito valor para a cozinha. E depois, quando eu acho que a casa vai amadurecendo, tu vai priorizando outras questões e vai até imaginando soluções, né? Criando suas próprias conclusões. Quais soluções eu poderia ter adotado se eu pudesse voltar lá atrás, né? E essa é uma provocação que tu tens me feito bastante no nosso projeto do empreendimento, porque tu fala assim, eu não quero só a Mariana arquiteta, eu quero a Mariana mãe, a Mariana dona de casa, a Mariana que mora num condomínio que tem área comum. E isso é bacana, porque às vezes a gente não para pensar o que é que está nos agradando ou não na nossa casa, onde a gente vive, né? Então, isso que é importante. Uma coisa que eu percebi, eu quero que tu me diga assim, pontualmente uma geral, mas uma coisa que me agrada muito, que eu percebi agora nesses dias na minha casa, é que é um apartamento com muitas janelas, muitas janelas. Então, eu tenho janela em todos os banheiros, eu consigo fazer o ar circular, e isso é uma coisa que às vezes não é possível, né, em todos os projetos, que principalmente todos os banheiros tenham janela, mas é uma coisa que está me fazendo bem, que está me deixando mais à vontade essa circulação de ar. Tem alguma coisa bem específica e bem geral na tua casa que está te fazendo melhor? Então, Mariana, só complementando essa questão da janela, é bem interessante, né? Porque quando a gente faz um projeto de um prédio, a gente geralmente pede isso, o máximo de janela em todos os lugares. Só que às vezes a janela atrapalha um pouco depois quando vai fazer um projeto, é ou não é? Quando quer botar um armário, alguma coisa. Às vezes, se a janela tivesse sido 10 centímetros menor e mais alta, talvez ela ia ter a mesma luminosidade e ia resolver a questão do armário, né? Realmente concordo contigo, tanto que um dos primeiros desafios que a gente colocou para o arquiteto, arquitetônico e arquitetura de interiores junto com vocês, era esse, a gente queria que todos os banheiros tivessem ventilação natural, que fossem voltados para a rua. Esse realmente é um desafio bem grande e eu acho que dá um conforto muito maior nos apartamentos. Sim. E sabe uma outra provocação que eu vou fazer, porque eu quero realmente que o pessoal interaja? Aqui alguma falou assim, eu me tornei melhor arquiteta depois que eu fui mãe. E eu acredito nisso mesmo, porque a gente vai sentindo outras necessidades. Mas assim, hoje eu estou num apartamento onde eu abri mão da sacada para aumentar a minha sala, certo? Me faz bem, porque eu uso mais a sala, mas eu não tenho uma área externa, certo? E aí eu fico pensando, quem está em casa deve estar muito melhor do que quem está num apartamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sem ajuda. Eu fico pensando, quem está numa casa grande realmente está muito melhor do que quem está num apartamento? Então, assim, são tantos questionamentos, que é essa provocação que a gente quer fazer aqui, que eu queria entender como é que as pessoas, quem está numa casa grande, está legal, está dando conta? Tá aqui, tô sentindo falta da minha sacada, mais uma. Né? São esses tipos de coisas que a gente quer saber o que tá melhor na casa de vocês ou o que tá pior na casa de vocês nesse momento, certo? Ô, Mariana, tem uma... Desculpa te interromper, mas não, imagina, é pra isso. Tem uma pergunta bem legal que eu recebi, que nesses momentos que o pessoal tá trabalhando muito em casa, que é
quais cantos da casa que a gente pode aproveitar para um home office. Então, eu queria que quando tu fosse passando os teus pontos, desse algumas dicas aí pra gente em relação a isso. A ideia é uma conversa bem fluida, mas a gente fez um cronograminha aqui. Então, ontem eu escutei um coronograma muito bom para a gente seguir. Que daí, ó, eu acho. Peraí, deixa eu só interagir aqui um pouquinho. Eu acho que janela é importante, o layout dos móveis os arquitetos dão um jeito depois. Pode ser. O arquiteto sempre tem que se virar depois. O arquiteto tem que dar um jeito depois, é óbvio. Bom, vamos começar pelo hall de entrada, sabe? Uma coisa que eu observei, que aqui eu priorizei várias coisas, né? Eu falo no meu projeto, mas aí vou citando alguns clientes. E vejo que alguns clientes já se antenaram nisso, ou até porque tinham mais espaço do que eu para trabalhar isso, né? Mas no hall de entrada, o que está acontecendo hoje com a gente quando a gente tem que sair de casa? A gente chega e já quer tirar roupa, né? Porque tá nessa neura de que não pode encostar em nada e o sapato e tal. E, independente de vírus ou não vírus, o sapato é realmente uma coisa que a gente tem que tirar quando chega em casa, né? Então, assim, se a gente consegue disponibilizar para quem tem duas entradas, né? Às vezes a entrada secundária ela é direto na área de serviço, mais fácil ainda. Mas se não, ter um espaço na entrada da casa que a gente até está fazendo num decorado juntas, né? Que é um espaço onde eu posso largar o meu sapato, a minha bolsa, o meu casaco, essas coisas que estão mais em contato com o externo, eu acho que é bem bacana, né? Não sei se tens alguma coisa para agregar num hall de entrada que tu acha que seria importante. Então, Mariana, a gente até já tem esse costume aqui em casa, antes disso, de não entrar com o sapato da rua, porque às vezes... tá me escutando bem? Tô. Não entrar com o sapato da rua, porque na calçada tem, né? Tem cachorro, às vezes tem várias coisas. Então, a gente tem esse costume. Meu sonho seria ter esse espaço, né? Ou já entrar direto na lavanderia e ter um armário não fechado, mas umas prateleiras para poder deixar ali, higienizar. E eu acho que uma solução dessa seria excelente. Ó, estão sugerindo aqui, ó, tem uma cliente minha que falou que o imóvel deles é bem pequenininho, mas que realmente a gente fez assim, até para tapar a entrada e já olhar a cozinha, a gente fez um móvel muito compacto, onde eles deixam ali as bolsas e os sapatos, então assim, às vezes não é nem questão de espaço, é questão de prioridade mesmo, e estavam sugerindo até para as construtoras terem na circulação externa, de repente, pequenos nichos com chave, onde a pessoa já possa... Olha, uma ideia, né? Onde a pessoa possa deixar o seu sapato, depois de um tempo vem, pega, ou até mesmo, né, uma funcionária que vai ajudar nessa manutenção. Ou até um espaço para deixar alguma coisa que tu possa higienizar antes de entrar, né? Um espaço que tu guarde uns produtos, já passa, de repente nem precisaria tirar daí. Que isso acontece muito, Bruna, em prédio voltado para médico. Eles têm um pequeno lugarzinho chamado DML, que é Depósito de Material de Limpeza, que na verdade tem só um tanque e tal, que é na área comum. E aí isso já é uma exigência da vigilância sanitária, só que obviamente não vem para o residencial. É uma coisa para se pensar, né? Com certeza. Tá, Bruna. Já anota, ó, já surgiu uma coisa boa, né? E, Bruna, eu sei que tu tem bastante consideração para nos falar. Pois é, quando a Mari fala, dá uma interferência, mas eu não sei mais o que fazer com relação a isso. Estou tentando tirar tudo de eletrônico que tem perto de mim. O eletrônico já está na gente, né? Não adianta. Pois é, já incorporou aqui. Aqui, ó, em tempos de coronavírus, os vizinhos estão todos deixando os chinelos na rua, fora do apartamento. Então, enfim, Fica a dica. Claro isso, né? Ó, apartamento de praia faz falta, porque chega com chinelo, por mais que tire o sapato, né? Sempre tem esse probleminha. Outra coisa... Sobre cozinhas, a gente ia entrar em cozinhas, né? Tu tens bastante consideração para falar de cozinha, então eu vou deixar que tu inicie para essas tuas considerações e a gente vai emendando aqui. Tá. Ô, Mariana, eu tenho... Num primeiro apartamento que eu morei, eu tinha uma dificuldade que o fogão, ele era na ilha, só que a boca dele, a boca maior, ele ficava no meio. Então, quando eu queria fazer um jantar que eu usava uma panela maior,
eu não consegui usar o restante das bocas. Então, essa necessidade eu já consegui corrigir quando eu me mudei. E isso fez uma diferença muito grande, porque quem cozinha sabe, né, que precisa de pelo menos uns 2, 3 apoios. E se tu usa uma panela grande com a boca grande no meio, inviabiliza o uso das outras. Não sei o que tu acha, se os teus clientes também pedem isso ou não se tocam. Eu concordo plenamente, assim, já é uma coisa que eu também corrigi no meu apartamento, né? Até por ver já esse problema acontecendo em clientes, por os clientes não se tocarem, e às vezes, talvez lá antes a gente não tinha essa experiência de orientação, mas eu fiz isso, meu fogão ele tem 5 bocas, são 4 juntas e uma separada, né? E aí sim, tu consegue botar uma panela maior e usar as outras 4 sem problema nenhum. E quando a gente pode até ter uma boca totalmente separada, né? Que a gente chama de um dominó, a parte do fogão, melhor o ideal, melhor ainda. Então é importante essa consideração, sim, porque muitos clientes não se tocam e muitos até, a gente põe lá no layout o fogão e eles já vão lá e compram e depois aí o negócio já tá feito, né? Deixa eu só ver mais 2 considerações espera aqui, ó. Passei por isso hoje de manhã na casa da minha mãe, que não conseguiu usar a boca do meio. E o Luan Del Sávio, um designer muito bacana, diz aqui, ó, países asiáticos geralmente possuem na entrada do cômodo, pessoas deixam seus sapatos na hora de entrar em casa. Seria interessante para nossa arquitetura pensar em algo nessa conexão. Já estamos alinhando isso, já estamos alinhando isso. Uma outra questão também, Mariana, que já me incomodou muito é a questão da lixeira. Parece uma coisa, um detalhe pequeno, né? Mas se não prever um local para deixar a lixeira, depois ela fica dançando na cozinha, não tem espaço para ela, a gente fica tropeçando. Então, o que eu fiz peguei uma parte de armário e botei ela dentro, né? Ou, não sei, ou já prevê isso em projeto, porque geralmente aproveita o máximo que tem para botar armário e não pensa na lixeira, né? Eu tenho clientes que gostam de ter, às vezes, uma porta para abrir e acessar a lixeira, tá? E eu acho um pouquinho anti-higiênico. Então, assim, quando eu posso prever um espaço, sim, na cozinha destinado para contentores de lixo, contentores que eu digo aqui, como é que eu fiz na minha casa? Eu tenho 2 latas de inox bem altas, eu acho que, não sei agora te dizer quantos litros elas têm, mas assim, elas ficam uma do lado da outra, uma para lixo reciclável e outra para lixo orgânico, né? E que além de também seria muito bacana se todo mundo conseguisse ter um triturador, porque daí boa parte do lixo orgânico já vai embora, né? Mas eu acho que fica muito mais higiênico. Só que uma coisa que eu tenho também é aquela lixeira embutida na bancada, bem ao lado do fogão. Porque quando tu tá picando as coisas, tu já vai também usando essa lixeira, né? E falando... Mas no projeto da tua cozinha, daí tu diminuiu o espaço de armário para deixar espaço para lixeira? Um pouco sim. Sim. Uhum. Né? Tem que deixar previsto, né, a lixeira. Geralmente, eu já vi vários projetos que não é previsto e aí depois não tem onde botar a lixeira. Não, aí não tem. Eu acho que essa listinha de bancada é muito bom. Esse listinho de bancada, ele é bem legal quando a cozinha tem um L, não é o caso da minha. Mas quando a gente trabalha com uma cozinha em L, aquele canto sempre fica perdido. E esse listinho de embutir na bancada é ótimo porque consegue otimizar o uso daquele cantinho, né? E também dependendo da disponibilidade que estão os utensílios. Mas funciona super bem. E só emendando uma outra situação, deixa eu só ver aqui, a minha em L não ocupa nada. Estou só tentando interagir com o pessoal. Quando a gente tem o fogão em ilha, né? Quando a gente tem o fogão na bancada oposta da pia, sempre que possível fazer uma piazinha pequenininha próximo à bancada do fogão. Porque esse negócio de ficar passando para lá e passando para cá pinga a cozinha inteira, né? E isso foi um erro que eu cometi na minha cozinha. Então eu posso compartilhar com vocês, realmente assim, ó, é uma coisa de extrema importância ter sim mais um apoio de pia junto ao fogão, né? Eu não sei o que tu tens para acrescentar nisso, Bruna. A minha casa também é assim, o fogão é na ilha
e a torneira fica do outro lado. E realmente tem esse problema, pinga para cá, pinga para lá. E o ideal é, às vezes, os dois juntos, né? Ou se não, esse apoio para resolver esse problema. Realmente, isso aí é um ponto bem importante. Ó, outra coisa que estão falando aqui, quando usa essa lixeirinha, a Rosane Girardi, quando usa essa lixeirinha embutida na bancada, ela faz uma caixa inteira do mesmo material da bancada, seja ele granito, corian, celestone, porque daí se alguma coisa cair, não cai no armário e vai nessa caixinha. Também é mais uma situação para gente levantar, né? Então a gente falou sobre o local das lixeiras, da boca separada, a pia na ilha. E uma coisa que nem sempre é possível, mas, assim, quando possível, melhor, tentar manter os fornos altos, né? Não embaixo da bancada. Por quê? Por causa de criança, por causa de pets, né? Então, sempre que possível, tentar deixar da altura da bancada da pia para cima, né? Ou um em cima do outro. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E até porque esquenta a pessoa que está ali cozinhando também, né? Uma coisa que eu senti falta, se eu fosse hoje me mudar, eu acho que eu faria, se tiver espaço, é prever 2 fornos. Porque o que eu vejo? Eu tenho um forno grande, esses normais, né? Só que ele demora muito para esquentar. E às vezes a gente quer fazer uma coisa que é só para o casal, uma coisa só para uma pessoa mesmo, demora muito. Então aí eu tenho um outro forninho pequeno. Só que esse forninho, ele fica dançando na cozinha, porque ele não foi previsto, né? E não é uma coisa tão pequena, ele é pequeno por um forno, mas ele é um elemento grande. Então eu acho que eu pensaria nisso, num segundo forno. Sim. Não, é bem importante. Não é sempre que tem espaço, né? Mas sempre que possível, é bem importante. Olha aqui, ó, a nossa mentora Chay nos elogiando aqui, dizendo que tem muita sorte em ter nós duas na vida dela. Eu acho que se a gente hoje tá peitando essa live em meio a tantas lives, é porque a gente tem coragem mesmo de botar a cara a tapa aqui, né? E interagir com o pessoal. Ô, Bruna, pulando da cozinha para a área de serviço, naquela live que eu fiz com a Paula, ela falou uma coisa muito importante. Principalmente em projetos de apartamento, a área de serviço ela vem cada vez mais reduzida, né? E às vezes até indo para a área comum, uma lavanderia comunitária, alguma coisa assim. E ela levantou a necessidade, sempre que possível, de 2 tanques separados, completamente separados, um para o sujo e um para roupa limpa, né? Vida ideal, mas eu não sei até quanto, assim, qual a quantidade de projetos que isso é viável fazer, né? Ô, Mariana, interessante que a gente conversou muito sobre isso no nosso novo empreendimento, né? A gente até está estudando, em uma das nossas reuniões, a gente estudou em, de repente, fazer, como a lavanderia, de fato, é cada vez menor, a gente tem que fazer milagre para conseguir botar uma máquina de lavar, um tanque e ainda armário para vassoura, para produto de limpeza, né? E eu lembro que a gente discutiu bastante isso e uma das soluções, inclusive, era fazer, na área de projeto, né, para a construtora, é fazer uma janela um pouco mais vertical para que a gente possa ganhar armário para os 2 lados, para que a gente não consiga, para que a gente não use só um lado da lavanderia, né? E essa questão de 2 tanques seria a vida ideal, né? Mas eu não sei se a gente conseguiria viabilizar isso. O que que tu achas? Não, eu acho que realmente, assim, em apartamentos muito pequenos é inviável, mas fica aí talvez talvez até aquela dica inicial aqui que surgiu quando a gente estava conversando sobre o hall de entrada, de ter esse espaço DML para uma coisa um pouco mais rápida de sujeira comunitária e aí ficar a parte da área de serviço pro limpo da família, eu acho que é bem interessante, né? Eu citei até aquele dia ali que eu consegui fazer uma molheirinha pequenininha para aproveitamento de espaço, que ela funciona quase como se fosse um balde, mas são situações muito específicas, né? Ó, a Rua que diz, ó, a maior dificuldade é atender as necessidades de todas as famílias numa área de serviço pequena. Mas então talvez a gente tenha que rever esse uso ou comunitário por andar ou comunitário no empreendimento e aí deixar só um apoio para coisas limpas dentro do apartamento.
É uma pra gente pensar nisso, né? Até porque, assim, ó, para otimizar essas áreas de serviço muito, muito, muito pequenas, que são hoje, o ideal seria que as pessoas conseguissem efetivamente passar as medidas de todos os seus equipamentos. Vamos supor, a pessoa tem um aspirador enorme, já deixa o nicho para o aspirador, deixa lá o nicho para vassoura, escada e tábua de passar, se for o caso, que eu particularmente não gosto daquelas embutidas. Então, assim, se a gente tem as medidas de tudo, aquele espaço pequeno, ele fica muito otimizado, né? Tulha para roupa suja, tulha para roupa para passar, e são várias questões, né? Uhum. Perfeito, é isso aí. Eu acho que já é difícil guardar tudo, né? Porque é tralha, né? Meu Deus do céu, para guardar nessas lavanderias. Vocês, arquitetos, vocês fazem milagre, porque eu sei que a gente estava até vendo o tamanho da máquina. A máquina já é grande, né? Para entrar numa lavanderia desses apartamentos atuais. A gente que lê muito sobre tendências de consumo para ver como é que vai estar o comportamento das famílias daqui para frente, porque afinal a gente projeta um prédio hoje e vai entregar daqui a 3 anos. Então, como é que vão estar as famílias daqui a 3 anos, né? Quais são as necessidades? O que a gente vê é que a lavanderia em vários outros países ela já não existe mais. Então, não tem como a gente ir na contramão e fazer lavanderias maiores. Elas realmente vão estar cada vez menores. As pessoas vão ter que se adaptar com aparelhos menores. Quem tinha aquele aspirador grande vai ter que comprar aquele menor, até porque o apartamento já é menor. Então, eu acho que as pessoas vão ter que ir se adaptando, né? Não tem como a gente fazer milagre. O arquiteto até consegue fazer milagre. Mas a gente limite, se esforça, sim, né? Por isso que agora a Mariana está do nosso lado, para fazer um milagre junto com a gente. Deixar os empreendimentos da cena mais redondinhos, né? Tu sabes que tu falasse uma coisa que me deu um gancho para uma pergunta que eu recebi quando nós duas divulgamos a live, nós abrimos para algumas perguntas, né? Tu recebesse aquela do home office, que a gente já vai entrar, e eu recebi uma situação que é muito importante a gente pensar, né? E tu falasse agora sobre o tamanho das portas, se entra ou não um equipamento, e também sobre como que vão estar as famílias daqui a 3 anos. Então, qual que é a tendência do nosso país, a tendência do mundo é envelhecer, né? E o que a gente vê hoje, assim, ainda existem empreendimentos onde as portas dos banheiros têm 60 centímetros de largura, tem 70, e assim, não passam uma cadeira de rodas. Então, se a gente for pensar, né, que foi essa pergunta que veio para mim, como projetar para idosos? A gente está fazendo, a Camila fala aqui, ó, as famílias estão cada vez menores, né? E depois de um tempo, os filhos já saem e fica o casal, né? E esse casal precisa de muitas coisas sozinho e precisa estar adaptado. Então, eu acho que uma coisa que a gente deveria pensar, a gente está fazendo 2 projetos hoje, um para um casal que a gente atende já há muitos anos, que está saindo de uma casa enorme para um apartamento menor no centro, onde nós já estamos fazendo tudo adaptado para cadeira de rodas, sendo que nenhum dos dois é cadeirante, né? Mas já pensando no futuro. E uma casa lá no sul da ilha, também de um casal já de mais de 80 anos, que já mora na casa há muitos anos e agora está tendo essa necessidade dessa adaptação. Então, assim, a gente está tendo muita dificuldade com relação à largura das portas, nivelamento de piso, os banheiros eu acho que é o mais complicado, porque a gente vem numa legislação onde os banheiros podem ser muito pequenos, e aí, obviamente, não vai fazer a manobra de uma cadeira. E então, eu acho que existe um produto aí comercial que pode ser pensado para essa nova geração, que é a geração que é o tudo, né? Uma ótima ideia. Agora me surgiu que eu acho que, de repente, pelo menos na suíte do casal, é importante que o banheiro tenha, né, Mariana, esse espaço de manobra para atender um idoso. Sim. Se a gente conseguir prever isso, seria ótimo. Vou anotar aqui. Ó, aqui estão nos perguntando sobre a escolha de materiais e cores, até que ponto influencia. Eu acho que isso é extremamente pessoal, né? Ainda mais que a gente se propõe a fazer cada projeto para um cliente específico. Então, assim, materiais hoje a gente tem uma gama tão grande, né? Inclusive, assim, eu opto sempre em bancadas para botar alguma coisa antibactericida, sempre pensando na durabilidade. Bruna, a tua câmera saiu. Ah, meu Deus, peraí. Peraí, consegue meu fone? Deu.
Então, eu acho que são essas, são questões bem específicas que a gente tem que ver. A Camila diz aqui que adora pia para fora do banheiro. Também bem específico, né? No caso de uma suíte de casal, tudo bem. Mas, assim, quando a gente tem um lavabo, que às vezes tem aquele espaço que se chama boudoir, na verdade, que é onde a pia fica fora do local do vaso sanitário, né? Mas, assim, aí um convidado que quer, enfim, dar uma olhadinha no dente, alguma coisa, eu já tenho algumas ressalvas com relação a isso, mas são situações específicas. Para N clientes, nós já fizemos o boudoir, que é a pia para fora, e assim como fazer o lavabo completo também é bacana, né? Mas eu acho que essa questão da pia para fora, quando é a suíte do casal, é muito legal quando dá para fazer, né? Acho que a gente vai chegar lá no banheiro, mas antecipando o banheiro, eu acho que vale a pena quando é possível de fazer. Tá sim, ouvindo, sim, Mariana? vamos chegar, vamos. Não, Tá. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô. Eu tô tentando diminuir o eco, não sei se funcionou. Tá bom? Tá. Olha só, agora sim, talvez o espaço que todo mundo esteja mais convivendo, que são as salas. Que são as salas, né? A sala de jantar, a sala de... Mariana, falhou. Agora não tô te ouvindo. Oi, agora tá me ouvindo? Agora tá. tô. Falando sobre as salas, que eu acho que é onde as famílias estão mais ficando nesse momento, certo? Uma das coisas que eu vejo que funciona muito bem é que a gente quer ter uma sala social. Eu acho que o microfone tá dando interferência. Tira ele. Não joga pela janela, né? Já foi para longe. Melhorou? Melhorou, aham. Ah, tá. Então, eu trabalhar com sofá, com chaise retrátil, ele funciona super bem, porque ele consegue ter um livro muito bem arrumadinho, muito certinho, e ao mesmo tempo ficar confortável com a tua família, ver um filme, abre aquela chaise toda e fica com a sala, né? Eu acho que as salas hoje são poucos os imóveis onde tu consegue ter uma sala íntima e uma sala social. Isso não existe mais, a sala é para usar, certo? Então, essa é uma consideração de salas que eu acho importante. Uhum. E, além disso, eu acho que uma coisa que tem que cuidar bastante são as circulações, porque a gente tem uma tendência a colocar muitos móveis, as pessoas elas sempre querem sala para 8, mesa de jantar para 8 pessoas, aí eu quero um sofá grande, quer tudo, né? Só que o que cabe? Como é que funciona quando põe a cadeira para trás para jantar? Passa alguém por trás? Tem apoio para o jantar, tem um buffet, tem um local para guardar as coisas. Então, eu acho que esse estudo é muito importante para que as coisas todas funcionem dentro de uma sala, que é o local de maior convivência de uma família em conjunto, né? Daí, normalmente, tem essas questões da churrasqueira também, que eu acho que tens um ponto legal para levantar, né? Da churrasqueira, eu acho que o que não pode faltar é um apoio para a churrasqueira, né? Às vezes a gente vê a churrasqueira lá sozinha, um apoio de bancada, um apoio de pia é essencial para quem faz churrasco. Acho que isso aí não tem como, não tem, embora eu já tenha visto várias, né? Como é que vocês fazem quando não tem? Aí tem que criar uma... Não, então, assim, hoje a grande maioria tem as churrasqueiras, né? E as que não têm estão deixando o ponto de gás para que quem quiser adaptar uma churrasqueira a gás na sua varanda, né? A gente está trabalhando um produto diferente juntas, onde a gente já está colocando a churrasqueira para dentro da cozinha, o que eu acho legal também, porque daí tu não fica com as coisas divididas, né? Às vezes quer fazer um churrasco, aí leva a lixeira pro churrasco, leva a tábua pro churrasco, leva a faca pro churrasco. Então, às vezes também esse uso da churrasqueira dentro da cozinha, que é uma coisa que a gente está apostando nesse projeto em conjunto, eu acho que é bacana, né? E eu acho que independente de ter a churrasqueira, uma coisa assim, ó, vende um imóvel com a churrasqueira, mas o exaustor dessa churrasqueira tá funcionando bem ao ponto disso ser convidativo, ou vai encher a sala de fumaça, Então, eu acho que tem que entregar um produto que realmente funciona. Então, um exaustor bem feito, se ela for a carvão, ou deixando o ponto de gás para que funcione direitinho. Em últimos casos, até elétrica, mas aí a elétrica tem vários questionamentos sobre
a eficiência desse churrasco ou não. Olha só, uma informação bem importante aqui. Rô, sobre o que tu estás falando, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? E o Júnior, o Moacir, de Balneário Camboriú, ele diz que o pessoal tem tirado churrasqueiras da sacada. Quase 80% dos projetos dele, as churrasqueiras estão na cozinha. Então, acho que isso é bem bacana. Até interessante esse negócio de tirar a churrasqueira da sacada. Um dos problemas também é a questão da sacada, né? Porque o que a gente vê? O cliente quer sempre um apartamento com sacada, mas logo que ele compra, a primeira coisa que ele faz é fechar. E aí tu fica com aquele vidro ali, fica com aquele degrau. Então, no fim, a sacada vira um problema, né? E até nesse projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto, uma das soluções foi já entregar a sacada ampliada e já tudo fechado com janela para te abrir. Porque não faz sentido, né? Depois ter esse trabalho todo, ter obra dentro do apartamento. E porque o que acontecia antes? Antes as sacadas não contavam como área construída. Então as construtoras colocavam isso como algo a mais. Só que hoje, como ela conta como área construída, não faz mais sentido tu depois ficar com aquele... fechar a sacada e ficar com aquele degrau no meio da sala, né? Sim, sim. Então, daí, ó, já estamos antecipando uma situação que realmente a gente já vê que a aceitação é bem legal. Então, acho que a gente vai, sim, trazer um produto daqui a 2, 3 anos já bem pensando para frente, né? Deixa eu ver aqui o que é mais... uma coisa que eu marquei aqui para conversar sobre as salas foi até uma consideração de... Nem foi hoje por causa da live, mas uma pessoa falou para mim assim, nunca... Botou assim, eu acho que ela viu a gente postando uma mesa de madeira, ou viu eu postando a mesa aqui de casa que é branca, e falou assim, que bom, nunca indiquem mesa preta, porque eu não tô dando conta de tirar o pó nesses períodos em casa. Então, sobre as cores e materiais ali que o pessoal do estúdio sinalizou, isso é uma situação bem importante, que realmente tudo que é escuro, nesse período que a gente tá com pouca ajuda e tal, e ficando muito em casa... A manutenção é gigante, né? Então, isso é um ponto que eu acho que é bem legal a gente levar em consideração aqui como um alerta para que a gente vá amadurecendo isso em outros projetos. Verdade, verdade. Mais alguma coisa que tu queira interagir com relação à sala e coisa, ou a gente pode ir para os banheiros? Os banheiros então, tem uma lista de coisas. Tem uma lista, Mas só finalizando a questão da sala, até uma curiosidade que eu tenho, quero perguntar para o pessoal aqui, para ti também, Mariana, diz respeito à sala, mas também em todo o apartamento. Uma coisa que eu tenho gostado muito, que a gente colocou no nosso último apartamento, foi entrar com piso vinílico, desde a sala até os banheiros, fazer o apartamento todo. O que tu acha disso? E queria saber do pessoal, quem que gosta, quem que já tem, porque assim, ó, no apartamento que a gente tem, a gente chegou a botar só na área íntima, né? Circulação e quartos. E a gente gostou tanto que depois a gente resolveu botar no apartamento inteiro, e a gente não quer outra coisa, porque ele no calor ele é fresco, no frio ele conforta, ele é macio, ele não nica, ele não tem rejunte, ele é fácil de limpar. Então, e eu estou pensando seriamente desse nosso novo empreendimento, a gente fazer isso também. Então, queria saber a tua opinião e o dos demais. Ó, tá todo mundo aqui dizendo que tá contigo, que é vinílico até nos banheiros, que quer colocar vinílico por tudo. Foi muito legal tu entrares nesse assunto do piso, porque aqui eu tô no meio das minhas anotações, não tô mais conseguindo olhar tudo. Eu tinha colocado isso também, sobre escolher pisos que nos ajudem na manutenção. Vamos supor, se a gente pega um porcelanato polido, praticamente homogêneo e claro, todo fio de cabelo que cair, a gente vai estar ali convivendo com aquele momento ou limpando o tempo todo, né? Esse polido me dá um arrepio, porque se cai uma gota de água e passa uma criança, passa um idoso, meu Deus do céu, ele é um sabão, né? Também. Ó, o Júnior trouxe uma consideração que vai bem ao encontro do que eu penso. Ó, vinílico com a cor bem escolhida fica lindo. Só não pode escolher acabamentos que remetem a madeira muito rajada e fica fake demais.
Eu tenho essa dúvida também. Eu tenho essa dúvida sobre o vinílico nada mais é do que uma borracha, né? E uma borracha imitando uma madeira. Hoje tem ela imitando cimento, queimado também, tem várias outras frentes. Mas principalmente a madeira, quando ele entrou, ele tinha até meio que um brilho emborrachado e aquilo me incomodava muito. Hoje nós já temos vários vinílicos muito melhores que dá pra gente usar perfeitamente. Eu te confesso que eu gosto da ideia, principalmente pensando na manutenção, mas também gosto dessa ideia de setorizar uma área íntima com madeira, com vinílico, e uma área social com um piso que traga um pouco mais de nobreza para essa... Isso dependendo da proporção do imóvel, sabe? Vamos por a gente pegar... E também tem outras questões. Hoje tem laminados de madeira natural que são lindíssimos e super nobres, né? Então, tu consegue fazer um apartamento inteiro também com laminados de madeira natural que não vai ter essa cara do vinílico. Agora, um vinílico bem escolhido, ele também é para sempre. Então, acho que é uma ótima consideração, sim, de tentar deixar tudo mais homogêneo e com uma melhor manutenção, né? E aí, já que a Rô citou que a gente pode entrar com o vinílico, inclusive nos banheiros, vamos entrar para os banheiros, que a nossa lista dos banheiros aqui tá gigante. Quais são tuas considerações, Bruna, que não pode faltar no banheiro? Então, Mariana, uma coisa que não pode faltar e que a gente já botou como importante nesse novo projeto é o nicho dentro do box, e não só dentro da suíte principal, do banheiro da suíte principal, mas em todos os banheiros, porque aqueles metais que a gente põe e fica pendurado, e fica, os boxes hoje também não são tão grandes e fica esbarrando, ninguém merece aquele metal, né? Então, por melhor que seja, por mais bonito que seja, é um elemento para fora. Sim. Então, eu acho que, número 1, é essa questão dos nichos, e nicho grande, não aqueles miudinhos, não, aqueles bem grandes, que a mulher gosta daquele shampoo de litro, salão, né? De beleza. Aquele shampoo grande, se possível, faz ainda uma prateleira para botar outras coisas menores. Então, acho que a gente vai tomar bastante cuidado nisso, e eu não consigo mais ver um banheiro sem isso, porque é uma coisa tão viável, tão prática, tão também econômica, né? Não consigo ver por que não fazer. E não só no box, eu acho, às vezes se a gente conseguir fazer também para o papel higiênico, é ótimo, né? Porque daí não fica aquele acessório para fora. Então, eu acho que é bem importante. Aí falaram aqui outras coisas bem interessantes, que é sobre a toalha aquecida. A gente conseguir deixar o ponto de tomada para a toalha aquecida. Claro que quando a gente está fazendo um projeto super personalizado, a gente consegue, inclusive, já colocar até no interruptor e tal. Mas se a gente consegue deixar um ponto de toalha na parede, no ponto de tomada, na parede onde possivelmente vai caber um toalheiro, é ótimo, porque já vai dar mais essa alternativa para o cliente, né? Inclusive, assim, que tenha do casal que realmente comporte 2 toalhas, né? Que às vezes vai um toalheiro único, e aí como é que funciona a questão de 2 toalhas? Outra coisa que a Cláudia Couto trouxe aqui bem interessante sobre a posição dos acionamentos do chuveiro, né? Hoje em dia tendendo para o monocomando, que já facilita muito mais, mas a gente conseguir abrir o chuveiro sem se molhar, né? Deixar, porque querendo ou não, com aquecedor ou boiler demora um pouquinho. Então, tentar conseguir fazer com que a gente abra e deixe essa água vir sem se molhar. Então, eu acho que tem vários detalhes aí no banheiro, né? Ainda dentro do box, monocomando, acho que também é essencial, né? Não dá mais para ir contra isso daí. Para mim, já é quase que padrão. Não sei o que vocês têm adotado, também tem feito em todos. Mariana, ainda tem gente que gosta do tradicional. Do que, Bruna? Desculpa, eu estava lendo aqui. Monocomando no chuveiro. Não, eu acho que assim é essencial até para otimizar a quantidade de água, né? Porque quando tu gosta de uma temperatura, tu já deixa ele naquela direção e tu só puxa para que comece a chegar a água naquela temperatura que tu gosta. Então, eu acho que realmente o monocomando no chuveiro é essencial, assim como eu gosto muito também do ralo calha, para a gente poder trabalhar com os pisos maiores, né? E ter o caimento pro ralo. Então, eu acho que é bem importante também o ralo calha. Perguntaram aqui pra gente sobre box até o teto.
Só colocando um monocomando na pia também, né? Acho que no banheiro todo, né? É que eu gosto também na pia, mas é que existem N modelos de torneira para comprar para pia e às vezes pela estética e pelo uso maior da água fria na pia, as pessoas acabam ainda escolhendo pelo outro, mas na maioria dos casos ainda vai mais no monocomando. Sobre o box, tu tens bem mais experiência, né? Pode dizer, mas da minha experiência, quando eu já quis botar o box até em cima e me falaram, não sei se isso procede, que tem risco de estourar porque fica o vapor ali muito, muito forte. E aí eu acabei, o meu eu fiz mais alto, mas deixei um espacinho para transferir o calor. Na verdade, ou tu tem que ter algum sistema de exaustão dentro do box para tirar um pouco daquela umidade, ou uma janela, né? Eu costumo botar o box até o teto quando tem uma janela dentro do box. Porque daí tu tem como sair o calor. Até porque se uma pessoa tá tomando um banho muito quente e ela começa a ficar agoniada, né? Então eu acho importante isso. Agora, com relação a estourar, eu nunca escutei. Mas tendo esse sistema de exaustão ou uma janela, eu até prefiro. E aqui vem ao encontro do que o Moacir está falando também, porque daí não embaça o resto do banheiro. Do banheiro, né? Não deixa tudo úmido, né? Então, isso é importante. Tu tinhas ainda uma consideração bem boa, que é uma coisa que a gente usa sobre as bancadas e o móvel superior, né? O espelho. Uma das coisas que a gente tá inovando nesse novo empreendimento é na bancada no banheiro da suíte do casal. Na bancada, todas obrigatoriamente vão ter 2 torneiras. Talvez a gente não consiga colocar 2 cubas e até a gente a gente até prefere fazer a cuba do própria pedra, né, Mariana? E manter 2 registros para a suíte do casal. Isso eu acho que é importantíssimo, mesmo que o espaço de bancada não seja tão grande, mas na maior parte dos casos é super viável, né? Não precisa ter 2 cubas, basta uma cuba, mas com 2 torneiras. Assim, se a gente for partir da vida ideal, como foi na live com a Paula, ela disse que o casal merecia 2 banheiros também. Isso a gente está falando de um apartamento muito grande ou de uma casa. Uma casa. Não tendo essa situação, coisas que eu acho que é bacana é realmente uma bancada grande com 2 torneiras, né? Com 2 monocomandos, que cada um tem o seu lado, ou 2 cubas, né? Uma coisa para se. Mas eu particularmente gosto de uma cuba maior, esculpida no mesmo material, gosto bastante. E, se possível, também 2 chuveiros, né? Porque às vezes até para o casal tomar banho junto, ou um adulto com filho. Então, assim, ter 2 chuveiros, quando a gente tem um box que comporte 2 chuveiros, eu acho muito importante, né? Agora, assim, uma outra coisa que eu acho importante no banheiro, caso é o vaso sanitário isolado. Também só no caso de banheiros grandes, né? Por quê? Porque daí não inviabiliza o resto do uso, né? O uso do resto do banheiro, porque tu tens ali o vaso sanitário isolado. Mas, enfim, são várias coisas que são avaliadas de forma personalizada, né? Perguntam aqui sobre o retorno do bidê. Eu confesso que faz muito tempo que eu não tenho solicitação de retorno de bidê. Muito pelo contrário, a gente pega apartamentos bem antigos para reformar, onde a gente tira o bidê para ganhar outras coisas e, obviamente, trabalha com a ducha higiênica. E a ducha higiênica daí com um misturador com água quente, né? E eu acho que é por esse lado. E aqui o pessoal da MG fala que revestimentos em Corian, no fundo do box, calos lineares, nichos, revestimentos até o teto, é uma excelente alternativa de limpeza e higiene. Eu concordo bastante com o chão do box, a gente trabalhar com o Corian e subir um rodapé de 5 centímetros para fazer aquele cantinho hospitalar e aí não ter aquele limo em volta do box. Concordo bastante com essa colocação, tá?
E eu acho enfim, também sobre o uso de materiais, às vezes também não misturar muito. Vai usar um core no chão do box, usa o core então na bancada. Vai usar um porcelanato no chão do box, usa o mesmo porcelanato para fazer a bancada, que hoje é possível. Mesma coisa com Decton, com Celestone. Então eu acho que essa mistura dos materiais é importante para não ficar um banheiro cheio de informação, né? Sim, sim, verdade. Ô, Mariana, sobre o banheiro eu tenho só uma última questão e eu vi que a Marina ali tá perguntando sobre o home office. Eu acho que logo em seguida a gente já vai chegar, né, no home office. Logo, saindo do banheiro a gente já vai no home office. Eu acho que uma coisa que não dá para viver sem no banheiro é aquele armário sobre a pia que é um espelho em forma de armário, né? Eu acho que ali resolve toda a vida cosmética e livra dos acidentes com as crianças de batom e maquiagem e tudo mais. Eu acho que esses armários estreitos, eu acho que resolvem muito e deixa tudo bem organizado, né? Não sei se todos os teus clientes pedem também essa solução. A grande maioria, Bruna, a grande maioria com iluminação lateral para ficar bom para se maquiar, barbear e ter esses 12 a no máximo 15 centímetros ali saliente com o espelho na frente, toda a parte de miúdos, né, que é a parte de desodorante, perfume, enfim, 1000 coisas cabem ali, fica super prático e sempre muito organizado porque não fica aquele monte de coisa em cima da bancada. Então, sem dúvida, é uma alternativa muito, muito, muito boa e importante. Agora vamos chegar no tão esperado home office, né? Que eu acho que está todo mundo de casa querendo saber. Uma alternativa que eu acho bem bacana às vezes, a gente vê no aproveitamento do projeto, nas circulações dos quartos, se a gente consegue manter a circulação um pouco mais ampla do que Calma, Júnior, vai entrar agora. Agora vai entrar esse teu... Ó, não esquecer de um móvel para guardar toalhas, papel higiênico, enfim, um móvel pequeno. Para quem não tem rouparia super funcional. Sim, né? Pode estar dentro do banheiro, mas a gente ia falar justamente agora na circulação dos quartos. Às vezes, não fazer tão estreito, deixar um pouquinho mais largo, porque o que a gente pode ganhar ali? Não só um armário para organizar a rouparia, né? Organizar as toalhas, os suprimentos de banheiro, caso a gente não consiga dentro do próprio banheiro ou adaptado embaixo da pia, mas também um home office, né? Também tem uma bancada, porque daí cabe aquele espaço da cadeira que já é a largura da passagem, da circulação, e aí a gente tem ali, as impressoras hoje elas são Wi-Fi, né? Então ter um ponto central para essa situação, né, Bruna? Sabe que eu vejo que agora, nessa época de quarentena, tá todo mundo buscando um cantinho no seu apartamento para chamar de home office, né? Eu acho que qualquer cantinho é válido desde que esteja confortável. Eu já vi duas soluções que eu achei bem legais, até uma... não lembro se foi no espaço da Rosane, que está aqui com a gente, na mostra que teve na Bela Catarina, no quarto de casal, um lado... como é que vocês chamam a mesa que fica do ladinho da cama? Criado mudo, mesa de cabeceira. Um dos criados mudo era, além de criado mudo, também já era uma cadeira para um escritório, que eu acho que é uma solução bem legal, né? Porque não precisa de um espaço muito grande. E um outro também, atrás dos sofás, geralmente os sofás que ficam soltos tem aparador, né? Então já vi também, até de uma conhecida minha, vi esses dias no Instagram, que ela pegou esse aparador, botou uma cadeira e ficou super legal. Então, eu acho que dá para encontrar dentro da sua própria casa um cantinho para um home office, né, Mariana? Sim, aqui, ó, o Moacir também traz que até a mesa de jantar vira home office. Às vezes a ponta da mesa de jantar, ela pode ser adaptada como home office, depois segue a mesa de jantar. Gosto dessa alternativa atrás do sofá, porque me dá uma ideia de confinamento quando a gente está com a mesa virada para a parede. Eu sei que na maioria dos casos, quando a pessoa não trabalha efetivamente de casa, que é só um apoio, normalmente se faz, sim, num cantinho, uma mesinha voltada para a parede e tal. Se puder ser perto de uma janela, melhor ainda, né? Porque a pessoa não fica com aquela sensação tanto do confinamento. Então é importante a gente ter essa alternativa, às vezes até no quarto do casal também, né?
E aí, uma coisa bem bacana, muitas vezes fazer uma mesa que ela funcione como home office, mas também que ela seja uma penteadeira, que ela tenha um outro uso. Porque não é sempre que a pessoa está usando só para aquele fim, né? E aí não fica um espaço planejado para uma coisa que às vezes fica ocioso, né? Ou até na churrasqueira, né, Mariana, também? Aqui, Não, ó, estamos na churrasqueira, olha ali uma pia aqui atrás. Na verdade, a gente está no bar, né? Porque hoje é sábado, daqui a pouco a gente vai rolar os drinks aqui, pegar um vinho, né? É bem por aí, é bem por aí. Mas eu tô bem satisfeita, foi um provisório, mas eu tô de frente para a janela, de frente para tudo, então eu tô bem satisfeita com esse cantinho que eu consegui organizar para mim, né? Bruna, a gente tem 6 minutinhos, uma pincelada bem rapidinho sobre os quartos. Eu só queria responder uma pergunta que ela tá nos acompanhando aqui e ela me mandou antes. Mas aí eu vou te responder que essa resposta não é para essa live. Eu até penso, se essa quarentena durar um pouco mais, ou mesmo se não durar, em fazer uma live sobre gestão de escritórios, tá? Porque o que ela me pergunta? Ela é de um escritório de arquitetura e ela diz assim, pelo que eu entendi, ela divide os coordenadores de projeto tal qual eu divido, mas cada um tem a sua vez. E aí ela disse assim, se chegou na vez dessa arquiteta e ela não tem potencial para projetar um apartamento de alto padrão e eu tenho um outro arquiteto que tem esse potencial, como que eu vou fazer sem que ela fique chateada? Então, realmente, assim, eu acho que essa resposta é uma questão de gestão de escritórios, né? Não é sobre as necessidades da casa, que é o tema da nossa live. E então eu vou responder no privado e isso me desperta o interesse de falar um pouco assim sobre gestão, que eu acho que poderia ser de uma forma super dinâmica, trabalhando o coletivo e a equipe no projeto, que, como a Bruna vê, a gente trabalha muito em equipe lá no escritório, todo mundo agrega muito para todos os projetos, e eu acho que é por esse caminho, fazer uma divisão e agregar, até porque o que a gente quer é sempre o melhor para os nossos clientes, né? Então, eu acho que é só para responder essa pergunta aqui que foi feita. E em quartos, o que eu marquei aqui para agregar, que é uma coisa que também é super pessoal, são as alturas dessas camas, né? Hoje tem camas de 80 centímetros de altura, mais alta do que uma mesa de jantar. E tem clientes que adoram. Eu, particularmente, tenho a minha cama com 45 de altura, onde eu sento nela, ponho o pé no chão, gosto bastante, mas acho que é uma questão tão pessoal essa questão da altura das camas. O que tu poderias nos dizer? Ô, Mariana, eu acho que é bem pessoal mesmo. Tem gente que gosta de cama bem alta. O que eu acho em relação à cama é que se a gente consegue ter aquela cama baú, é o ideal, né? Para guardar ali, às vezes, roupa de inverno, coisa que não usa muito. Sim. Sempre para otimizar, né? Eu já expliquei, a minha cama acaba sendo baixinha, porque ela é uma cama com aquelas regulagens de altura que eu particularmente gosto bastante, porque tem um labirintite e me ajuda muito, assim, e ela acaba se tornando um baú, então acho que é uma alternativa. E outras coisas, só pra gente conseguir concluir e dar um tchau aqui para todo mundo, eu acho sempre as alturas dos criados mudos estarem compatíveis com a altura da cama, né, para ser uma coisa confortável, e bastante iluminação, que eu acho que iluminação... Calma, Júnior, não é cama baú, é cama que tu possa guardar, mas a gente pode ser criativo. Calma, não fica nervoso. Então eu acho que é isso, são esses pontos. Não sei se tem mais alguma coisa para agregar no quarto ou se a gente vai dando um tchauzinho para que a nossa live não caia. Não caia. Eu acho que eu quero agradecer, Maria, no convite. Foi um prazer participar. Obrigada também para todos que estiveram conosco. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode nos chamar no privado, que a gente está à disposição, né? É isso mesmo. Ó, todo mundo agradecendo, gostando das dicas, que bom. A nossa ideia era trazer um sábado mais agradável e interativo, e adorei que muitos realmente interagiram bastante e colocaram as suas situações aqui, e acho que agregou até bastante para nossa parceria, né, Bruna? Temos várias coisas anotadas aqui para o projeto. Várias. Tá? Recebemos vários insights. Beijo para todos. Obrigada, Bruna. Muito obrigada por aceitar o convite, né? E compartilhar mais um monte de coisa aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Um bom final de sábado aí para todo mundo. Isso, beijinho. Boa quarentena, pessoal. Tchau. Tchau.